E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E hoje teremos o quê? Hoje teremos uma história no ponto de vista masculino. A história é narrada por um protagonista, ele possui um sistema, ele e o irmão possuem um sistema de... É um sistema de trocas, eu não sei, eu acho que é alguma coisa assim. Eu gostei da história, achei ela bem construída. Só achei o Prota um pouco meio banana, gente. Eu achei que demorou muito pra ele tomar um posicionamento, pra ele falar: ei, para com isso, você tá ficando louco. Eu acho que demorou bastante pra ele tomar a iniciativa, sabe? Teve horas assim do texto que eu fiquei: poxa, se mexe, faz alguma coisa, se defende, fala, abre essa boca. Mas não, ele ficou preso mesmo àquela expectativa de os pais acordarem e lembrarem que ele é filho dele. Eu acho que a história também é diferente, por quê? Porque ela foi escrita no site chinês ou coreano. E lá eles respeitam muito os mais velhos. Tipo, a palavra da pessoa mais velha é lei. Então eles simplesmente aceitam, né? Mas no final foi bem bacana, é bem interessante. Eu não vou falar por quê, porque eu vou dar um spoiler do caramba aqui. Vai ser chato pra vocês que estão chegando agora pra assistir o vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque tem bastante seguidores aqui no canal que eles pedem histórias no ponto de vista masculino. E, gente, é muito difícil achar a história com ponto de vista masculino. Geralmente só tem histórias com ponto de vista feminino, ou que a OP sofre, ou que é maltratada, ou que é espancada, e etc. E essa eu consegui achar no ponto de vista. Até que eu comecei a ler e achei: poxa, que legal, ponto de vista masculino. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. E, por gentileza, mesmo se vocês não gostarem, não se esqueçam de IPA, que vocês estão se esquecendo de IPA. Eu vou ver aqui e tem o quê? Tem pouquíssimos, eu acho que só umas 10 pessoas estão IPando. Gente, IPA, que já é muito bom pra mim. Ajuda bastante aqui o canal da sua ADM favorita, tá bom? Um beijo, tchau! Meu irmão mais novo, Todd, estava preso a um sistema. Ele precisava dormir com minha esposa uma vez por semana, ou o sistema o mataria. Para salvar a vida de Todd, meu pai disse: Rainer, se você é realmente tão egoísta assim, saia desta família. Minha mãe disse: Todd se perdeu quando criança e sofreu tanto lá fora. Agora que finalmente voltou para casa, você quer vê-lo morrer? Cadê sua consciência? Até minha esposa, Nix, que chorou por 3 dias seguidos, veio até mim e implorou: Rainer, é natural que eu, como cunhada dele, ajude Todd. Eu não vou ter um filho dele. Ela acariciou meu rosto, como se estivesse tentando acalmar uma criança ferida. Os olhos de Todd estavam vermelhos quando ele disse: Rainer, se você realmente não consegue aceitar isso, esqueça. Esta família já tem você, isso basta. Mas o medo da morte fazia seu corpo tremer incontrolavelmente. Minha família inteira me cercou. Rainer, eu realmente queria abrir seu coração e ver do que ele é feito. Nossa família não cria monstros como você. Rainer, Todd acabou de atingir a maioridade. Você realmente suportaria vê-lo morrer? Fiquei parado nas sombras, sentindo meu coração apertar de dor. Mas não tive escolha a não ser ceder. Eu não me oponho. Naquela noite, meu irmão e minha esposa foram para o quarto. Fiquei assistindo a tudo, apenas porque meu irmão disse: É a minha primeira vez. Eu realmente não sei como fazer. Você pode me ensinar? Toda a família me incentivou. Está tudo bem? Um pouco mais fundo? Com lágrimas nos olhos, assenti. Meu pescoço estava rígido como uma dobradiça enferrujada. 2 horas inteiras se passaram. Todd estava exausto, mas Nix não. Fiquei paralisado. Minha raiva já havia ultrapassado todos os limites. Eu preferia sofrer pelo resto da vida a deixar aqueles vilões saírem impunes. Todd, desça para o jantar quando terminar. A voz carinhosa da minha mãe ecoou do andar de baixo. Todd vestiu a roupa rapidamente e, com naturalidade, ajudou Nix a fechar o sutiã. Rainer, obrigado pela orientação. Foi incrível. Dá para perceber que você realmente ama a Nix. Você cuidou muito bem dela. Ele riu ao sair da cama, exalando o cheiro de sexo. Todd, eu quero tomar um banho primeiro. Nix segurava os lençóis enquanto se encostava, nervosa, na cabeceira da cama. Vamos tomar banho juntos. Não faça a mamãe esperar muito. Hã? A expressão de Nix era de surpresa, mas seu corpo instintivamente se inclinou na direção dele. Quando percebeu o medo estampado no olhar dela ao me encarar, Todd imediatamente interveio. Nix, nem precisa perguntar ao Rainer. Ele não vai se importar.
Eu já estava no meu limite, mas mantive minhas emoções escondidas. Só esperando o momento certo eu poderia revidar. Vamos logo, ou a comida vai esfriar. Com isso, Todd deu 2 passos à frente e pegou Nix nos braços. Fechei a porta sem demonstrar nenhuma expressão, mas uma forte cãibra revirou meu estômago. Era uma repulsa física, uma náusea avassaladora. À mesa de jantar, meus pais e eu permanecemos em um silêncio pesado. O chuveiro fazia muito barulho, mas não conseguia abafar os sons de Nix e Todd se divertindo no banheiro. Através do vidro fosco, eu ainda conseguia distinguir 2 silhuetas entrelaçadas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe falou com uma falsa ternura. Rainer, é a primeira vez do Todd. É normal. Espere só mais um pouco. Soltei um suspiro pesado e apertei o garfo com tanta força que ele estalou em minha mão. Já que Todd quer tanto a Nix, por que não deixam os 2 se casarem? Amanhã mesmo vou pedir o divórcio. Meu pai bateu na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Você não tem voz nos assuntos desta família. Se Todd se casasse com Nix, isso o humilharia. A dignidade da nossa família seria arrastada pela lama. Dignidade? Ainda restava alguma? Quase ri, mas senti minhas bochechas queimarem. Minha mãe me deu um tapa forte no rosto. É assim que você fala com os mais velhos? Todo o esforço que tivemos para criar você não valeu de nada. Fiquei olhando para ela, incrédulo, enquanto o chuveiro finalmente parava. Em toda a minha vida, aquela foi a primeira vez que ela me bateu. Não por causa do meu pai, mas por causa do meu querido irmão que estava dormindo com minha esposa. Mãe, pai, calma, Rainer não respondeu por mal. Isso mesmo. Rainer não é do tipo ciumento. A porta do banheiro se abriu, e Nix ajudou Todd a caminhar até a mesa. Olhei para ela, sentindo meu coração doer como se estivesse mergulhado em água salgada. Ainda havia amor em seus olhos. Eu não conseguia entender por quê, justamente quando eu estava mais indefeso, nem ela quis ficar ao meu lado. Fiquei olhando por um longo tempo, tomado pela amargura, incapaz de dizer uma única palavra. Ela ainda escolheu sentar-se ao meu lado. Mas quando uma rachadura se forma entre 2 pessoas, ela nunca mais pode ser completamente reparada. 2 dias depois, no meu aniversário, Nix me entregou uma caixa de presente. Rainer, o inverno está chegando. Escolhi este cachecol especialmente para você. Peguei a caixa e a abri diante de todos. Gostou? Lembrei que você disse que ama a cor verde. Nix sorriu para mim com toda a doçura. Por que parar por aí? Por que não comprar o conjunto completo? Ou acha que eu ainda não tenho o suficiente dessa cor? Ergui o cachecol diante dela, com um sorriso carregado de ironia. Serena explodiu imediatamente. Rainer, seu ingrato! Nix escolheu esse presente justamente porque se lembrou da sua preferência. Você não agradece e ainda desconta nela. Todos esses anos que gastamos pagando sua educação foram um completo desperdício. Puxei o canto da boca em um sorriso amargo, enquanto o sarcasmo tomava conta dos meus olhos. Quando eu dizia que gostava de verde, nunca foi pela cor em si. Era apenas porque Nix costumava usar vestidos e blusas dessa cor. Eu já não conseguia dizer se aquele cachecol verde era fruto de um esquecimento inocente ou de algo intencional. Esquece. O Rainer deve achar que isso é barato demais para ele. Que tal me dar? Eu mal consigo suportar o frio durante o inverno. Os olhos de Todd ficaram vermelhos em um instante. Serena arrancou o cachecol das minhas mãos e o jogou no lixo. Tudo o que ele toca fica contaminado. Se você quiser alguma coisa, é só me dizer que eu compro para você. Mas Nix caminhou silenciosamente até a lixeira, abaixou-se e pegou o cachecol. Acho que ele combina com você, Rainer. Ela o dobrou cuidadosamente, colocou-o de volta na caixa e, em seguida, virou-se para Todd. Todd, eu também tenho um presente para você. Considere isso um presente de boas-vindas. Ela foi até outro cômodo e voltou com um terno azul marinho. Experimente para ver se serve. Mandei ajustá-lo às suas medidas. Congelei. Minhas pupilas se contraíram. Era exatamente o terno que Nix havia encomendado 2 semanas antes para o nosso aniversário de casamento. Naquela época, eu tinha dito que preferia preto. Ela respondeu que o azul marinho me fazia parecer mais jovem. Eu não discuti. Apenas dei um leve tapinha na cabeça dela e concordei. Foi naquele instante que percebi. Eu nunca passei de um manequim para que ela escolhesse as roupas de Todd. Uau, ficou incrível! Este é o meu primeiro terno, mas o Rainer não vai ficar bravo comigo de novo, vai? Todd segurou o terno com as mãos trêmulas, enquanto seus olhos se enchiam de uma tristeza claramente fingida. Meus pais amoleceram imediatamente. Ele não teria coragem! Todd, agora que você voltou para casa, terá tudo o que o Rainer tem. Nós vamos compensar todos esses anos. Não seja como aquele traidor egoísta a ponto de preferir ver o próprio irmão morrer. Perdemos tantos anos investindo nele. Kyle me lançou um olhar venenoso. Virei o rosto sem a menor vontade de encará-lo. Rainer, essa pulseira que você está usando combinaria perfeitamente com o terno do Todd. Por que não dá a ela como presente de boas-vindas? Disse Nix de repente. Instintivamente protegi meu pulso. Meu coração se apertou de imediato. Não perca tempo com ele. Basta aceitar. Agora está claro que passamos todos esses anos criando nada além de uma sanguessuga. Reddit, contos e afins. Serena avançou na minha direção, tentando forçar minha mão fechada a se abrir. Solte, seu ingrato! Se continuar se recusando, vou mandar Kael expulsá-lo desta família! De repente comecei a rir, embora as lágrimas escorressem pelo meu rosto.
Durante todos aqueles anos, eu só lhes demonstrei respeito. Desde que comecei a trabalhar, enviava metade do meu salário para casa todos os meses e sustentava praticamente sozinho os negócios da família. Ainda assim, para eles, eu não passava de uma sanguessuga. Será que Todd era realmente tão perfeito assim? Mãe, isso é um símbolo do amor entre Rainer e Nix. Eu não posso aceitar. Por quê? Olhe para o seu irmão. Você acha mesmo que ainda existe algum carinho entre os dois? Serena continuou puxando meu pulso. Suas unhas cravaram na minha pele, fazendo o sangue escorrer. As lágrimas continuavam caindo, trazendo à tona lembranças antigas. Rainer, fui ao templo rezar por nós dois. Esta pulseira é para você. Prometa que nunca vai tirá-la. Enquanto a usar, nosso voto jamais será quebrado. Naquela época, concordei sem hesitar e passei a usá-la dia e noite. E agora era a própria Nix quem me pedia para tirá-la e entregá-la a Todd. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Comecei a tossir violentamente e, sem perceber, afrouxei o aperto da mão. Serena puxou a pulseira com toda a força. O cordão cortou minha pele, deixando uma marca vermelha e ensanguentada ao redor do pulso. No instante seguinte, ele se rompeu. As contas se espalharam pelo chão. Assim como o vínculo de 9 anos entre Nix e eu, Serena perdeu o equilíbrio e caiu de costas, soltando um grito de dor. Nix e Todd correram imediatamente para ajudá-la a se levantar. Rainer, isso passou dos limites. Não importa o que tenha acontecido, você não tem o direito de machucar ninguém. Sim, o Todd está certo. Nunca imaginei que você fosse esse tipo de pessoa. Nix balançou a cabeça enquanto me encarava, a decepção estampada em seu rosto. Kyle avançou furioso e me acertou um forte tapa no rosto. Um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos. Metade do meu rosto inchou imediatamente, pulsando em uma dor surda e constante. Você enlouqueceu? Como ousa levantar a mão contra a própria mãe? Olhei para aquela família com incredulidade, mal conseguindo permanecer de pé. Ajoelhe-se e bata a cabeça 3 vezes diante da sua mãe. Caso contrário, será expulso desta família! Gritou Kyle, enquanto os demais se apressavam em consolar Serena, que chorava. Já não via sentido em me defender. Caí de joelhos. Batidas secas ecoaram pela sala enquanto minha testa atingia o chão repetidas vezes. Cerrei os dentes e repeti para mim mesmo em silêncio. Preciso suportar essa humilhação. Tenho que concluir meu doutorado. Só assim poderei construir um futuro. Esqueça. Nunca mais vou reconhecer esse filho. O desprezo nos olhos de Serena era impossível de esconder. Suas palavras não eram ditas no calor do momento. Ela falava sério. Volte para o seu quarto e reflita sobre o que fez. Amanhã será a festa de boas-vindas do Todd. Não cause mais problemas. Forcei meu corpo a se levantar e caminhei até o meu quarto sem dizer uma única palavra. A festa de boas-vindas de Todd foi realizada na casa da família. Kyle chegou até a contratar um chefe particular de um hotel 5 estrelas. Faixas estavam penduradas por toda parte, com os dizeres em letras garrafais. Bem-vindo de volta, amado filho Todd. Todd vestia o terno azul marinho que Nix havia mandado fazer sob medida para ele, transbordando orgulho. Mantinha um dos braços apoiado casualmente na cintura de Nix, enquanto recebia os elogios intermináveis dos convidados. Senhora Foote, você é realmente abençoada. Seu filho mais velho é excepcional, e o mais novo está destinado à grandeza. É verdade. E a Nix é tão atenciosa e dedicada ao Todd. Eu permanecia sozinho em um canto, usando meu casaco velho e desbotado. Levantei a cabeça justamente quando Kyle parou diante de mim. Entregue o seu pendrive. Fiquei imóvel, sem entender. Que pendrive? O rosto de Kyle escureceu imediatamente. Não banque o idiota comigo! Ele cerrou os dentes, falando com urgência. O seu último artigo de pesquisa. O sistema do Todd acabou de emitir outra missão obrigatória. Entregue-o agora, ou ele vai morrer. Estou lhe dando 3 segundos. Uma sensação absurda de incredulidade tomou conta de mim. Aquele trabalho de pesquisa havia me custado 3 meses de experimentos exaustivos em laboratório, sem descanso. Eu havia sacrificado minha saúde e levado meu corpo ao limite. Não era apenas a maior conquista acadêmica da minha vida e a chave para conquistar o mais importante prêmio da pós-graduação. Também era fundamental para os negócios da família. Sem todos os anos de dedicação que investi, aquela família já teria desmoronado há muito tempo. Eu me recuso. Kyle agarrou minha gola enquanto a outra mão revistava violentamente meus bolsos. Debati-me com todas as forças, protegendo o bolso. Pai, eu também sou seu filho. Essa pesquisa está ligada ao futuro da nossa família. Rainer. Uma voz fria interrompeu minhas palavras. Nick surgiu diante de mim, com as sobrancelhas franzidas em desprezo. Pare de agir sem vergonha. Entregue isso agora mesmo, ou vou tirar tudo o que você tem. Olhei diretamente para ela enquanto as lágrimas escorriam sem controle pelo meu rosto. A impaciência atravessou seu olhar. Sem hesitar, ela enfiou a mão no meu bolso. O bolso ficou vazio. Assim como o vazio profundo que havia se aberto dentro do meu peito. Ela pegou o pendrive e caminhou diretamente até o projetor. A tela gigante se iluminou. No topo da apresentação aparecia apenas um nome. Todd Foote, como o único autor da minha pesquisa. Por trás de cada gráfico, de cada tabela e de cada linha de dados estavam todas as minhas noites em claro, toda a minha energia consumida e todo o sofrimento que suportei. O salão explodiu em aplausos calorosos. Os elogios dirigidos a Todd pareciam não ter fim. Sr. Foote, você é um homem de sorte. Seu filho voltou para casa sendo um verdadeiro gênio.
A família Foote realmente só produz talentos extraordinários. Todd subiu ao palco e fez uma elegante reverência. Nix permanecia ao lado dele, aplaudindo suavemente, com os olhos cheios apenas de admiração. Meus pais sorriam de orelha a orelha, completamente radiantes. Olhei para aquele retrato perfeito de felicidade. A loucura começou a ferver dentro de mim. Sem pensar 2 vezes, corri em direção ao palco. Naquele instante, uma voz mecânica e fria ecoou dentro da minha mente. Hospedeiro detectado sofrendo extrema injustiça e colapso emocional. Iniciando o protocolo de autodestruição do sistema. O hospedeiro será eliminado para encerrar todo o sofrimento. O choque me deixou completamente paralisado. Contagem regressiva, 5 minutos. Depois de permanecer imóvel por alguns instantes, finalmente despertei do torpor e corri para o palco. Essa pesquisa é minha. Eu escrevi cada palavra dela. Antes que eu pudesse terminar a frase, Kyle explodiu de raiva e me chutou violentamente para fora do palco. Minhas costas atingiram o chão com força. Uma dor lancinante percorreu todo o meu corpo. Parecia que meus órgãos internos haviam se rompido. Sangue começou a escorrer pela minha boca, pelo nariz e pelas feridas recém-abertas. De repente, uma mulher atravessou a multidão e me acertou um chute violento no estômago. Rainer, seu canalha, você me chantageou com fotos íntimas, roubou minha pesquisa e manipulou meus sentimentos. Já estou farta de você. Olhei para ela sem conseguir acreditar. O desespero tomou conta de mim. Era Dolia Vey, a melhor amiga de Nix. Naquele instante, finalmente compreendi. Eles nunca quiseram apenas tirar tudo de mim. Queriam destruir minha reputação. Queriam me enterrar vivo sob a vergonha. Dolia, pare. Nix aproximou-se rapidamente, fingindo misericórdia. Deixe que ele preserve pelo menos um pouco da própria dignidade. Mas aquela falsa bondade apenas me pregou de forma definitiva na cruz da humilhação pública. Sussurros começaram a se espalhar pela multidão. Em poucos segundos, transformaram-se em ofensas. Eu nunca imaginei que o Rainer fosse um lixo desses. Ele parece tão decente por fora, mas o coração dele é completamente podre. Minha visão ficou embaçada. Os sons ao meu redor transformaram-se em um zumbido caótico. Mais uma vez, o sistema falou dentro da minha mente. Hospedeiro detectado em sofrimento crítico. Autodestruição antecipada. 10, 9, 8, 7, 6. A contagem regressiva avançava rapidamente. O pânico, a dor e o sentimento de impotência desapareceram completamente. Olhei para meu pai, para minha mãe, para a mulher que eu amava, e para o sorriso triunfante de Todd. Então fechei os olhos lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Buzz! Parabéns! O sistema oculto foi ativado com sucesso. Reddit contos e afins. A voz fria e mecânica do sistema oculto explodiu dentro da minha cabeça, enquanto eu permanecia caído no chão, tossindo sangue. O salto alto de Dolia continuava esmagando impiedosamente minha mão, pressionando meus nós dos dedos contra o piso. Uma dor aguda e lancinante percorreu todo o meu corpo. Detectada uma intensa intenção de vingança, ativando o suporte total do sistema. De repente comecei a rir. Lágrimas novas escorriam pelo meu rosto coberto de sangue. Nix, venha rápido! O Rainer enlouqueceu! Dolia finalmente tirou o pé da minha mão, mas sua voz continuava carregada de desconfiança. Louco ou morto para mim não faz diferença. Se enlouquecer, vai para um hospício. Se morrer, vai para o cemitério. Ao ouvir aquelas palavras, cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas afundaram na carne ferida e ensanguentada da palma da mão. Cambaleei até conseguir ficar de pé. Ergui os olhos para o céu. Estranhamente, ele estava de um azul brilhante. Tudo o que eu havia perdido. Eu tomaria de volta. Voltei meu olhar lentamente para Dolia. Rainer! Como você ousa olhar para mim desse jeito? Dolia gritou e avançou novamente na minha direção, mas Todd a segurou. Ele se abaixou calmamente e limpou uma gota de sangue do próprio terno com um lenço. Seu sorriso era gentil. Mas havia veneno escondido por trás daquela expressão. Rainer, nada disso teria acontecido se você tivesse cooperado desde o começo. Você acabou manchando de sangue o terno que a Nix me deu. Como pretende compensar isso? Cuspi um pouco de sangue no chão e soltei uma risada baixa. Cuidado com as palavras, Todd. O sorriso desapareceu imediatamente de seu rosto. Seu olhar tornou-se frio e cortante. É mesmo? Você ainda acha que pode me ameaçar? Agora você não passa de um inútil. Não por muito tempo. A expressão dele congelou por completo. Nix correu para tentar amenizar a situação. Seu tom parecia calmo, mas era claramente forçado. Rainer, já chega. Hoje é a festa de boas-vindas do Todd. Peça desculpas. Ela estendeu a mão para mim. Eu me afastei antes que pudesse me tocar. Aos meus olhos, ela já estava completamente manchada. Eu não queria mais nada vindo dela. Pedir desculpas por quê? Por ele ter roubado a minha pesquisa? Ou por ter roubado a minha esposa? Dolia levantou a mão para me dar um tapa, mas hesitou no último instante. Os convidados continuavam cochichando entre si, olhando para mim como se eu fosse apenas uma atração grotesca. Você perdeu completamente o juízo. Deixe-me levá-lo para um hospital psiquiátrico. Ela segurou meu braço e tentou me arrastar, mas permaneci firme, sem sair do lugar. Não encoste em mim. Você é imunda. Kyle pegou um cinzeiro e o arremessou diretamente contra mim. Desviei a tempo. O cinzeiro passou ao meu lado e se despedaçou violentamente contra a parede. Pai, você sempre quis me expulsar desta família, não foi?
Então tudo bem. Não vou esperar que faça isso. Vou embora por vontade própria. A partir de hoje não existe mais qualquer laço familiar entre nós. Afastei definitivamente a mão de Nix e caminhei em direção à porta. Insultos e xingamentos me acompanharam durante todo o caminho. Rainer! Se sair por essa porta, nunca mais ouse voltar! Rainer! Seu ingrato! Você é pior do que escória! Rainer! O verdadeiro imundo é você! 1000 vezes mais imundo do que qualquer um de nós! Rainer! Eu vou cuidar muito bem da Nix no seu lugar! Parei por um breve instante. Olhei para a faixa pendurada na parede. Bem-vindo de volta, amado filho Todd. Minha voz saiu baixa, firme e absolutamente inabalável. Os papéis do divórcio chegarão a esta casa amanhã. Eu mesmo vou entregá-los. O cheiro forte de desinfetante do hospital ardia em minhas narinas como agulhas invisíveis. Eu estava deitado na cama fria e rígida da emergência, com a mão esquerda envolta em ataduras e o braço direito ligado ao soro. De repente, uma tela holográfica azul clara surgiu diante de mim. A barra de progresso das tarefas do sistema de Todd brilhava em um vermelho ameaçador. Tarefa semanal de intimidade concluída. Próxima atualização. 6 dias, 23 horas e 59 minutos. Meus nós dos dedos ficaram brancos enquanto eu apertava a grade da cama. O ódio que já consumia meu peito crescia ainda mais. Pip! Meu celular vibrou sobre o criado mudo. O nome de Nix iluminou a tela. A mensagem transbordava uma falsa ternura. Rainer, me desculpe mesmo. Todd disse que o sistema vai se desvincular dele se conseguirmos os dados centrais da sua tese de doutorado. Quando tudo isso acabar, vamos recomeçar, está bem? Vou fazer sua lasanha favorita. Fiquei encarando a palavra recomeçar, sentindo meu estômago se revirar de repulsa. As contas de oração espalhadas pelo chão, o cordão manchado de sangue e os sons obscenos vindos do banheiro. Cada lembrança me feria como cacos de vidro presos na garganta. Digitei apenas uma resposta. Os arquivos da minha tese estão no servidor do laboratório. A senha é a data do nosso aniversário de casamento. No mesmo instante em que apertei enviar, meu sistema oculto falou novamente dentro da minha mente. Sistema de vingança ativado. Alerta. Todd e Nix estão tentando roubar informações confidenciais da pesquisa. Estreitei os olhos. Um sorriso frio surgiu em meus lábios. O céu pode até poupar os perversos, mas o inferno sempre reserva um lugar para eles. Às 3 da madrugada, retirei o soro e deixei o hospital sem ser percebido. O vento gelado da noite atravessava meu fino avental hospitalar. As feridas nas minhas costas ardiam intensamente, como se alguém estivesse esfregando sal sobre cada corte. A fachada de vidro do laboratório brilhava friamente em meio à escuridão. O leitor biométrico reconheceu minha digital imediatamente e destrancou a porta. No interior da sala dos servidores, apenas as luzes indicadoras piscavam fracamente. Entrei pelo duto de ventilação e permaneci escondido, aguardando pacientemente a chegada dos 2 ratos gananciosos. Não demorou muito para a porta emitir um sinal sonoro novamente. Todd entrou vestindo um jaleco reserva que era meu e caminhou diretamente até o servidor. Nix vinha logo atrás, segurando o cartão de acesso que eu mesmo havia dado a ela. Seu rosto estava pálido como o de um cadáver. Depressa, disse ela, claramente nervosa. O Rainer jamais cooperaria tão facilmente. Isso pode ser uma armadilha. Copie os dados antes que ele saia do hospital. Mesmo tomada pela ansiedade, ela levantou a mão para ajeitar a gravata de Todd. Era a mesma gravata que ela havia me dado de presente no meu aniversário, no ano anterior. Um sorriso de deboche apareceu em meu rosto. Apertei o botão do controle remoto no meu celular. Um alarme estridente ecoou por toda a sala dos servidores. Luzes vermelhas começaram a piscar freneticamente. Todd girou assustado. Seu rosto ficou completamente iluminado pelo brilho carmesim da câmera de segurança. Aproximei o celular da boca e falei em um tom frio e impassível. Entrando escondido no laboratório a essa hora da noite, vieram organizar os meus dados de pesquisa? Todd congelou no mesmo instante. Seu rosto perdeu completamente a cor. Nix correu desesperadamente para desligar a energia, mas não conseguiu encontrar o interruptor principal. No instante seguinte, a pesada porta de segurança de liga metálica fechou-se com um estrondo. Os 2 ficaram presos lá dentro. Enquanto a polícia levava Todd algemado, ele continuava gritando desesperadamente. Foi o meu irmão quem me entregou tudo de livre vontade. Fiquei parado na entrada do laboratório, observando as luzes das viaturas pintarem a noite de vermelho e azul. A janela do sistema surgiu diante dos meus olhos. Parabéns! Progresso da vingança. 30% concluído. Soltei um longo suspiro. O reflexo no vidro revelava um rosto pálido e exausto. Às 5 da manhã, voltei para o hospital. A enfermeira acabava de recolocar o acesso intravenoso quando a porta do quarto foi aberta com violência. Serena entrou como uma tempestade. Seus cabelos estavam completamente despenteados, e seus olhos, inchados de tanto chorar. Ela levantou a mão para me dar um tapa, mas 2 enfermeiras correram imediatamente e a impediram. Mãe, se você encostar em mim agora, a condenação de Todd por roubo de segredo comercial ficará praticamente garantida. Olhei para ela com absoluta frieza. Sua mão permaneceu suspensa no ar. Logo depois, ela desabou em lágrimas. Seu ingrato! Você está tentando destruir esta família. Kyle desmaiou no mesmo instante em que recebeu a notícia. Se Todd for para a prisão, eu também vou morrer. Rainer, você está matando o seu próprio irmão. Você não tem coração. Deixei escapar uma risada baixa. Minha voz tornou-se ainda mais gelada.
Mãe, estamos na era moderna. Não me obrigue a processá-la por difamação também. Você... Serena tremia de tanta raiva que já não conseguia formar uma frase completa. Acrescentei calmamente. Não se esqueça de que Todd tem um sistema. Quem foi que me obrigou a assistir enquanto ele dormia com Nix na última quarta-feira à noite? O rosto de Serena perdeu toda a cor. A vergonha finalmente apareceu em sua expressão. Naquele momento, Nix entrou correndo e caiu de joelhos diante de mim. Rainer, por favor, solte o Todd. Ele não vai sobreviver na prisão sem mim. Eu assino os papéis do divórcio agora mesmo. Não quero nada pra mim. Só poupe a vida dele. Afastei o cobertor, levantei-me da cama e caminhei até ela. Segurei seu queixo e a obriguei a erguer o rosto. Nossos olhares se encontraram. Seus olhos estavam cheios de medo e de um desespero quase convincente. Mas eu já não era mais a pessoa ingênua que ela conhecia. Está tentando fazer com que eu me sinta culpado? O divórcio vai acontecer, você assinando ou não. E, se decidir resistir, vou contratar os melhores advogados do país. Também não terei nenhum problema em mandar você para a prisão. Nossa família criou um monstro sem vergonha. Serena voltou a chorar desesperadamente. Nix ajudou-a a se levantar. Os olhos dela também estavam vermelhos pelas lágrimas. Rainer. Foram 9 anos. Será que tudo realmente precisa terminar assim? Virei as costas sem responder. O silêncio era a única resposta que ela merecia. Pouco depois, o quarto voltou a ficar silencioso. Passei o restante da noite sozinho no hospital. Na manhã seguinte, fui até a casa da família Foote levando a versão final dos papéis do divórcio. O portão permaneceu fechado. Era evidente que ninguém pretendia me deixar entrar. Mas isso já não importava. Agora eu tinha o sistema. O portão se abriu automaticamente. Entrei e caminhei diretamente até a sala principal. Meus pais e Nix estavam sentados ali. Os três me encaravam com expressões carregadas de ódio e ressentimento. Rainer, como você ousa aparecer aqui? Foi você quem sabotou os negócios da nossa família. Balancei a cabeça calmamente. Se não foi você, então por que a empresa faliu? Você está enganado. A empresa não faliu por minha causa. Ela faliu porque eu era quem a mantinha de pé. E fui embora. Todd está preso. Se ainda resta um pouco de consciência dentro de você, resolva toda essa bagunça. Por que eu faria isso? Minha pergunta saiu seca e indiferente. Porque você é um Foote. Porque você faz parte desta família. Dei uma risada fria. Pai, acho que a sua memória está falhando. Durante anos, o senhor fez questão de dizer que eu nunca fui seu filho. O rosto de Kyle ficou roxo de raiva. Ele levantou a mão para me bater, mas segurei seu pulso antes que o golpe me atingisse. Um dia nós fomos pai e filho. Naquela época, se o senhor me batesse e eu revidasse, as pessoas falariam de nós. Mas agora tudo é diferente. Não somos mais uma família. O senhor realmente acha que ainda pode levantar a mão contra mim? Não se iluda. Apertei seu pulso com um pouco mais de força, e Kyle fez uma careta de dor. Rainer! Nós pagamos sua faculdade e seu doutorado. E daí se seus pais cometeram alguns erros? Você ainda está vivo, não está? Serena voltou a representar seu papel de mãe emocionada. Franzi a testa com repulsa. Eu retribuí cada gota dessa suposta bondade há muito tempo. A reputação desta família esteve inteiramente sobre meus ombros. Fui eu quem manteve os negócios funcionando sozinho. Ainda assim, vocês estavam dispostos a sacrificar minha vida por um filho que acabara de voltar. E agora ainda tem a coragem de falar em consciência? Isso é ridículo. Entreguei os papéis do divórcio a Nix. Assine. Cada um seguirá o seu próprio caminho. Nix abaixou a cabeça e permaneceu imóvel. Respirei fundo. Você tem 3 segundos. Se não assinar, meus advogados cuidarão do resto. Ela pegou a caneta lentamente. A ponta riscou o papel com um som quase imperceptível. Naquele instante, tudo entre nós chegou ao fim. Eu não queria tornar aquilo ainda mais doloroso para ela. Era o mínimo que eu podia fazer em respeito aos nossos 9 anos de lembranças. O que preciso fazer para que você poupe Todd? Ela me devolveu os documentos assinados. Sua voz estava rouca e cansada. Peguei os papéis e respondi com tranquilidade. Não existe nada que possa salvá-lo. Ah, e avise sua melhor amiga. Ela receberá uma notificação dos meus advogados amanhã. Virei as costas e fui embora sem olhar para trás. As bandeiras rasgadas penduradas no portão balançavam inutilmente ao vento. A voz do sistema ecoou novamente. Parabéns, todo o valor de ódio foi eliminado. Progresso da vingança, 100%. Recompensa especial desbloqueada. Pensei por alguns instantes e escolhi assumir a propriedade integral dos negócios da família Foote. Afinal, aquele sempre havia sido o trabalho da minha vida. Nos anos seguintes, dediquei-me integralmente a projetos beneficentes. A escuridão que pesava sobre meu coração durante tanto tempo foi desaparecendo aos poucos. Quando toda a verdade finalmente veio à tona, ninguém jamais voltou a menosprezar Rainer Foote. 3 anos depois, eu caminhava ao lado de Stella Wilson, em frente a uma loja de ternos sob medida, quando encontrei minha antiga família pedindo esmolas na rua. Assim que me viram, correram em minha direção como lobos famintos. Rainer, você não pode fazer isso conosco! Você vai pagar por tudo isso! Posicionei-me imediatamente à frente de Stella. Meu tom era frio e inabalável. Quem planta o mal colhe a própria destruição. Vocês apenas receberam aquilo que semearam. Peguei o troco do café que havia comprado mais cedo e o joguei na tigela de esmolas diante deles.
Todos começaram a chorar desesperadamente. Apenas Nix permaneceu em silêncio, mantendo a cabeça baixa. Rainer, você conhece essas pessoas? Stella segurou delicadamente minha manga enquanto falava em voz baixa. Assenti por um instante. Logo depois balancei a cabeça. São apenas os lobos e chacais que ficaram no meu passado. Ela sorriu com delicadeza e entrelaçou o braço no meu. Juntos, entramos na loja de ternos. Ela escolheu um elegante terno preto. Quero que use este no dia do nosso casamento. Eu havia conhecido Stella 1 ano antes durante um trabalho beneficente. Naquela época, ela era professora em uma pequena vila. Tinha um coração puro e uma bondade que parecia não ter fim. Apaixonei-me por ela desde o primeiro momento. Passei muito tempo tentando conquistá-la. Mesmo assim, ela sempre recusava meus pedidos, pois não queria abandonar seus alunos. Eu compreendia perfeitamente sua decisão. Por isso, passei cerca de meio ano construindo uma escola completamente nova para a vila. Também contratei professores qualificados para assumir as aulas. Somente depois disso, ela aceitou deixar as montanhas ao meu lado. 3 dias mais tarde, nós nos casamos. Nosso casamento foi simples e humilde. Não havia salões luxuosos, nem enormes arranjos de flores. Apenas 2 alianças. 2 corações sinceros. E um pequeno grupo de amigos que realmente desejava a nossa felicidade. A luz suave do sol atravessava as janelas, iluminando o início da nossa nova vida. O passado finalmente ficou para trás. À nossa frente, havia apenas um futuro cheio de esperança. Fim, que Deus te abençoe.